Olá, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre, comecei do meio, Iemanjá, a deusa Iemanjá. E a gente vai falar um pouquinho da história dela e sobre os símbolos, sobre a bênção, como começou essa história, principalmente de como que ela é conhecida no Brasil também, além do nome Iemanjá. E também depois a gente vai falar sobre as mulheres que se identificam, a parte luz e a parte sombra. Preparadas? Então vamos. Iemanjá, ela tem algumas interpretações, inclusive sobre pai, mãe, origem. Então, eu vou falar que eu senti mais voltada para o arquétipo que eu quero passar aqui e essa função do arquétipo para autoconhecimento. Então, dentro da mitologia, ela vem da mitologia iorubá. Dentro de algumas interpretações, ela é filha do rei dos oceanos. O nome dele é Olokun. Em outras interpretações, ela veio da união do céu e da terra. E o símbolo dela é a concha, a estrela do mar de cinco pontas, a lua, o feminino, né, o próprio feminino, as pérolas e o espelho. As pérolas e o espelho, depois, quando eu for falar sobre os símbolos, ela tem uma interpretação também para autoconhecimento. Depois eu falo um pouquinho. Então, ela é a deusa do amor incondicional, do amor pelos filhos, da fertilidade, da harmonia, da família, da união com os filhos, a conexão com os filhos, inclusive filhos adotivos. Então, ela também é conhecida como a mãe dos orixás, ela teve 10 filhos, que são a maioria dos orixás, e ela é a protetora dos pescadores, dos marujos, ela é a protetora das pessoas que se atravessam os oceanos, né? Ela está muito relacionada com essa bênção, inclusive as oferendas para ela também. A gente vai falar aqui um pouquinho os rituais que fazem para pedir essa bênção. Mas dentro de umas interpretações, Iemanjá chegou na Terra muito antes de haver humanidade. Então, como eu falei, né, ela veio desse movimento do próprio pai, que é o rei dos oceanos, enfim, mas ela ficou tão encantada pela Mãe Terra que ela quis trazer mais enfeites, né? Ela gosta de adornos, enfeites, joias. Ela gosta de se sentir bela, né? O próprio mar é a beleza, essa riqueza, abundância. E ela quis trazer, então, mais rios, cachoeiras, lagos. E aí, depois de um tempo, ela deixou esses cuidados com a filha dela, que é Oxum. Então, dentro da interpretação dela, é que ela é chamada de mãe de todos, né? E mãe sem ela fazer qualquer tipo de discriminação. Então, assim como ela é mãe das águas, qualquer pessoa que chegue perto dela e que num choro muito sincero, porque o choro tem, né, as lágrimas têm água salgada, ela é a mãe de todos, não importa se você tem algum erro, né? Se você cometeu algum tipo de um erro muito ruim, que você está muito arrependida, que você está muito triste, não sabe como resolver alguma situação, ela é essa mãe sentida, né? Ela é essa mãe que sente o choro, que sente a tristeza. E ela tem essa doação de amor incondicional. Ela não julga, né? Ela é muito a mãe do perdão. E nesse olhar da mãe, ela teve 10 filhos, para você ver como que ela gosta desse cuidado mais maternal. Dentro desses 10 filhos, os mais conhecidos que eu trouxe aqui é Xangô, Ogum, Oiá, Oxóssi, Oxum, Omulu e Exu. Então, ela é chamada de Rainha do Mar, bondosa. Sempre que falam dela, fala que ela tem os seios muito fartos, que ela é muito maternal, que ela é a divindade que aqui no Brasil chama de Mãe d'Água, Sereia, Janaína, Iara, Rainha do Mar, que a origem dela começou a ser falada no século XVIII,
com os povos vindos da África, né, escravizados, para eles conseguirem manter essa religião e essa fé deles. Eles trouxeram a Iemanjá com esse olhar mais contando a história dela, né? Mas na história dela na África, ela é a divindade que cuida dos rios. E aqui a divindade que cuida mais dos rios é o Oxum, que é a filha dela. A Iemanjá, aqui no Brasil, é associada à Nossa Senhora da Conceição e à Nossa Senhora das Candeias. Então, o dia dela é dia 2 de fevereiro, mas durante a virada do ano, muitas pessoas se vestem de branco, levam oferendas, e segundo dizem, se a oferenda afundar, é que ela aceitou o presente, né? Se ficar ali ainda boiando ou voltar, é que ela não aceitou e não vai fazer a realização do pedido. Mas aí também é entendido que ela pede muito que seja enviada essas oferendas que sejam oferendas mais naturais, e não plástico, né, lixo. Então, também ela, entre aspas, né, pede respeito. Por que entre aspas? Porque ninguém deveria pedir respeito, né? Respeito é uma coisa que a gente deveria ter bom senso, e inclusive com a rainha do mar. Então, quando você fizer assim, você fizer essa oferenda, faça com algo mais natural, que sejam flores, ela gosta muito de rosas, sejam flores ou seja apenas uma oração, e esse pedido precisa ser muito do coração e muito sentido, porque ela é essa deusa que ela sente bastante. Dizem também que quando você for se comunicar com o mar e com a Iemanjá, que você sempre esteja de frente para o mar e só se afaste dela, né, sem virar as costas, ou seja, se afaste dela voltando ainda olhando para o mar, e só quando o mar não estiver mais banhando os seus pés, aí é momento de você, com também esse respeito, essa reverência, sair do mar com esse cuidado, né, com esse carinho. Então, ela é muito carinhosa, ela é muito bondosa, ela é uma deusa muito protetora, de muito amor, de mãe, né, essa proteção da mãe. O nome dela dizem que vem de Ieye Omo Ejá, que significa mãe dos filhos peixes. As mulheres que se identificam com ela, depois eu vou trazer ali no nosso texto a luz e a sombra, mas são mulheres que geralmente são mais maternais, elas podem, né, mais na sombra ser meio possessiva e ciumenta, elas se doam em excesso, né, como muitas mães, esse amor de mãe, de galinha que coloca os pintinhos embaixo do braço, muito superprotetora e muito doadora, mas isso pode fazer com que elas se tornem muitas vezes rancorosas, porque doaram o amor e não foram valorizadas. São muito dedicadas, podem se tornar com o tempo, né, de tanta doação fria e objetiva. Mulheres que estão relacionadas com Iemanjá gostam de trabalhar em organizações de forma hierárquica, né? Então elas gostam de entrar em organizações que elas subam essa hierarquia, e são muito respeitosas com a hierarquia. Se elas estiverem na sombra, elas podem se tornar frias e calculistas, pensando só no próprio ego, né? Estou falando de relacionamento amoroso agora. Então, elas podem ter idealizações de relacionamento amoroso e ficar ali no relacionamento apenas por idealizações, não por amor. Isso na parte sombra, né? Então, elas idealizam bastante a relação e elas podem ser um pouco frias e calculistas. Dentro do olhar da. Deixa eu mudar a foto. Dentro do olhar da constelação familiar, né, a parte da visão sistêmica, sempre que você tiver uma vontade de estar perto do mar, o mar significa mãe. Então, pode estar relacionada a uma vontade de se conectar com a sua mãe, de se conectar com o útero, de se conectar com a segurança da mãe, né? Com o colo, o acolhimento, esse olhar mais preciso da minha mãe, né? Então, pode ser que você esteja buscando ali no mar esse colo de mãe. A mãe é o mar dentro do olhar da visão sistêmica.
As oferendas, já falei, né? E dizem que a origem também dessa conexão do rio para o mar aconteceu no momento que algumas interpretações falam que Iemanjá teve muitos casamentos, né? E como ela foi mãe de 10 filhos, ela acabou passando por algumas relações um pouco conturbadas, né? Mas ela nunca desistiu do amor. Então, ela se casou algumas vezes, ela se separou, ela foi em busca da relação amorosa, né? De homem e mulher, de uma relação mais respeitosa, mas isso não significa que ela não tenha passado por alguns percalços aí e chorado muito, uma dor de muita tristeza, mas um dos entendimentos das interpretações de Iemanjá é que ela sempre transforma a dor em amor. Daí o entendimento das pérolas, que ela está sempre com pérolas, né? Seja nas mãos, no corpo. É essa interpretação de que algumas vezes pode ser que a gente passe por situações onde, até pela pérola, né, é uma invasão de um corpo estranho que se transforma numa joia, que se transforma numa beleza, né? Então, esse entendimento também de Iemanjá. Ela passou por algumas situações de amor, de envolvimento amoroso, onde ela se sentiu invadida, desrespeitada, abusada, inclusive algumas interpretações que o próprio filho tenta violentá-la, né? Se apaixona por ela e tenta violentá-la, mas ela sempre busca essa um pouco de exclusão e isolamento, por isso que ela vai lá para o mar, mas ela sempre sai ela sempre se refaz, né? Ela sempre sai transformando essa dor em amor, assim como é o mar também, né? O mar é a própria vida, está sempre em movimento e está sempre se transformando, ele não fica parado, né? Essa mágoa, né? Essa mágoa, ele está sempre em movimento, ele está sempre em vida, embora tenham também, né? Essas invasões do mar, esses lixos que jogam no mar, mas Iemanjá é isso, é esse amor, essa transmutação, essa transformação, esse amor de mãe, né, que perdoa, esse amor de mãe que transforma, que não deixa de sentir e sofrer e se isolar e desaguar, mas ele tem esse amor que transforma. Então, ela passou por alguns relacionamentos. Inclusive, um dos relacionamentos parece que ela pede para esse novo relacionamento não falar sobre o corpo, porque ela acabou de ser mãe e amamentar 10 filhos, e ela está se sentindo, né, com os seios muito grandes. E ela fala: não fala sobre meu corpo, eu não falo sobre coisas suas, enfim. E em algum momento ele chega bêbado em casa e ele acaba ofendendo ela e depreciando sobre o corpo. E aí ela vai embora e numa dessas situações ela quebra uma garrafa com uma poção que o próprio pai fez para ela em casos de urgência chamá-lo. E aí essa água deságua, essa água da garrafa, né, que é uma poção mágica, deságua no oceano. E nesse momento, então, esse ex-marido dela que ofendeu ela ainda quer voltar para esse relacionamento, mas ela pede para ter até a interferência de Xangô, se eu não me engano, Xangô, que esse ex-marido dela se transforma numa montanha e Xangô parte essa montanha com um raio, e aí ela volta para o mar e ela fica um pouco isolada, deságua de tristeza, fica muito triste, mas ela transforma isso sempre, essas desilusões, enfim, em amor. Ela perdoa, né? Ela também em outras histórias sobre ela fala que um outro relacionamento que ela teve se eu não me engano, com Oxóssi, e Oxóssi teve um relacionamento com. Não foi Oxóssi, gente, desculpa, foi Oxalá. E Oxalá teve um relacionamento com Nanã. E desse relacionamento aconteceu um filho, né? Aconteceu uma traição. E Nanã teve um filho. E esse filho, ele teve algumas feridas no corpo. E Nanã muito triste, muito sentida por ter também traído a amizade
de Iemanjá leva aos pés do mar, né, da praia, este filho, para que ele seja abençoado por ela, apesar de ser o fruto de uma traição. E aí, para você ver como é que Iemanjá é tão mãezona e tão boa, tão generosa, que ela não coloca a raiva dela sobre o filho vindo de uma traição. Ela coloca amor, né? Então, ela abraça com as águas do mar essa criança e das feridas nascem pérolas. Olha que lindo. Então, a Iemanjá é essa divindade, essa deusa, que ela não deixa de sentir, mas ela faz algo de bom com essa dor, né? Ela sente a dor, ela lambe as feridas, passa-se um tempo, assim como acontece com o processo da pérola, passa-se um tempo e ela transforma essa dor em algo de muito valioso, né? Ela transforma a dor em amor. Então, essa é uma das grandes histórias de Iemanjá, que ela está sempre transmutando, transformando, trazendo vida, luz, e o divino para quem vem trazer essas transformações. Então, se você quer se conectar com esta deusa, com a divindade que habita nela, peça para ela te proteger, mas também te ajudar a você transformar a sua dor, os seus momentos, né, de desilusão, de traições, enfim, em algo de bom com isso, né? Faça algo de bom com isso. Então, o resumo, ela é a deusa do mar, do amor incondicional, do amor pelos filhos, da fertilidade também, dessa harmonia em família. Ela é a mãe dos orixás, a protetora dos marujos e dos pescadores. A mitologia é da mitologia iorubá. Ela é conhecida então como a rainha do mar, super bondosa, seios fartos, protetora, calma, sensível, ela é essa amante, né, que quer amar, que quer estar apaixonada, que não desiste do amor, e ela tem esse amor incondicional pela humanidade. Então, ela não escolhe as pessoas, né? Quem for até ela com coração bondoso, ela atende os seus pedidos. E ela costuma perdoar e transformar a dor em superação através das transformações como a pérola e a força que existe, né, de vida nesses movimentos do próprio mar. O símbolo dela, então, é a estrela do mar, a concha, as conchas, a lua, o espelho, que é esse olhar de consciência, né? Então, Oxum também traz esse espelho, mas Oxum está fazendo esse movimento de olhar para ela, né? Como se fosse um convite para você olhar para dentro. A deusa Iemanjá, ela faz geralmente o movimento do espelho para a humanidade. Então, olhe para você, humanidade, né? Venha até mim, mas venha com o coração aberto e sabendo que você tem que olhar para você. Então, essa pérola também significa as transformações que eu falei anteriormente. E as mulheres que estão mais voltadas para Iemanjá têm na luz esse olhar mais maternal, assim como ela aparece muito com as pérolas nas mãos, né? São mulheres que geralmente têm esse olhar mais terapeuta, curandeira, benzedeira, que usam as mãos para a cura, são bondosas, geralmente têm esses seios mais fartos, são protetoras, apaixonadas, oferecem o conforto e acolhimento a pessoas que ela ama, são sensíveis, têm essa intuição aflorada, podem ser choronas, são super encantadoras como as sereias, né? O mar é super encantador, né? A gente fica, além de encantado, hipnotizado pelo mar. São vaidosas, têm essa conexão muito profunda com os filhos, então o que o filho sentiu, ela sente, o que ela sentiu, o filho sente. São muito comunicativas, porque o oceano, né? é, o oceano liga os continentes, o oceano transborda, vai para todo canto, né? Então, são comunicativas, e também tem esse olhar de elas costumam perdoar, elas perdoam. Não é um perdão fácil, elas sentem, mas elas transmutam a dor em amor, mas antes elas precisam se isolar e chorar e desaguar essa tristeza. Na sombra, são muito superprotetoras com o filho, e isso pode ser meio sufocante. São ciumentas e autoritárias, podem ser manipuladoras
E assim como lá na luz elas são comunicativas, na sombra elas são fofoqueiras. Podem ser intensas demais, como o mar também às vezes é intenso demais. E se são pessoas que são sensíveis, mas que não lidam bem com as suas emoções, aí ou elas são secas demais, né? Ou elas são esse tsunami destrutivo. Então, atenção se você tem essa afinidade com a mãe Iemanjá, para você não se tornar esse tsunami destrutivo. Podem escolher, então, pessoas que vão buscar nela uma mãe. Então, elas podem se envolver com maridos mais imaturos ou dependentes emocionais, né? Podem se relacionar com relacionamentos amorosos com mulheres que sejam mais imaturas e dependentes emocionais, enfim. E também, por último, elas podem ter questões aí, assim como eu falei sobre as questões dos seios, que ela pediu para o companheiro não falar sobre, podem ter questões aí para resolver com o próprio corpo de alta aceitação, alto amor, e aí olhar para essa sombra, né? Se conectar com esse olhar de alto amor e alta aceitação. A saudação dela é Odoiá, que significa Mãe das Águas. E é isso. Ela tem esse encantamento, essa amorosidade, e as mulheres que se conectam com ela conhecem, são muito mais alma, né, e encantamento, e certamente se apaixonam muito aí, e gostam de morar perto da praia também. Eu acabei não falando sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa mãe Iemanjá, e amanhã a gente volta com outra deusa. Um beijo.